computador é um dos produtos mais relevantes no mundo atual. Ele traz grandes impactos que aquecem o seu mercado consumidor e a economia em si. Em 2020, um ano em que todas as áreas sofreram baixas, os computadores foram de alta eficiência. Logo, a compra de computadores no Brasil aumentou 6%, sendo 6,3 milhões o número de vendas deles e 5 milhões de notebooks foram vendidos também nesse período. O Brasil, em 2018, foi o quinto maior mercado desse produto. No entanto, em relação aos preços, ocorreu um aumento de 22% no valor final de PCs e de 20% no valor de notebooks no primeiro trimestre de 2020. Os computadores são cada vez mais aperfeiçoados com o fim de fornecer meios eficazes para aumentar a produtividade humana e assim somos cada vez mais necessitados do computador para funcionarmos em sociedade. Então, a quantidade de produção dele e seu mercado consumidor vem e vai continuar aumentando e afetando todas as outras áreas e outros mercados. O primeiro computador digital eletrônico de grande escala, o ENIAC, em português, Computador Integrador Numérico Eletrônico, tinha como principal finalidade calcular as trajetórias balísticas do lançamento de mísseis, fazendo cálculos balísticos, tarefa que antes era feita à mão e demorava muito tempo. É dito que em todos os anos de operação ele realizou mais contas do que toda a humanidade já tinha feito em sua história. Além disso, depois de um tempo em funcionamento, o ENIAC foi utilizado pelo matemático John von Neumann para realizar os cálculos na construção da primeira bomba de hidrogênio. Hoje em dia, o computador é a máquina mais importante e avançada do mundo, por ser eficiente, rápida de usar e multitarefada. Os computadores são usados em todos os aspectos da vida, seja na pesquisa e no ensino, ou como uma ferramenta de entretenimento. Ele é um instrumento muito necessário no mundo dos negócios, visto que agora o prazo significa dinheiro, e por isso, economizar tempo significa que você está contribuindo para o crescimento da empresa. Na medicina, os computadores são utilizados para diagnosticar doenças graves, dando uma solução de cura ou prevenção. Na manufatura, técnicas dos computadores ajudam na fabricação de produtos e na educação, ele foi muito utilizado pelos professores e pelos alunos em 2020 com o EAD, em razão do coronavírus, e como a ferramenta para pesquisar assuntos diversos. Além disso, essa máquina simplificou a comunicação entre pessoas de países diferentes, pois com a ajuda da internet, houve o rompimento das barreiras de comunicação, que encurtou as distâncias. Para finalizar, os computadores também são uma fonte de emprego para muitas pessoas, pois a maioria das empresas tem um departamento dedicado à tecnologia de informação, que procuram rapidez no trabalho. O ENIAC, Computador Integrador Numérico Eletrônico, começou a ser desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial em 1943, mas ele só se tornou operacional depois do fim da guerra, em fevereiro de 1946. Ou seja, ele foi produzido entre a Segunda e Terceira Revolução Industrial. Esse período se caracteriza pela substituição gradual da mecânica analógica pela digital. Ele foi produzido nos Estados Unidos pelos cientistas norte-americanos John Eckert e John Mauchly, da Electronic Control Company. Ele foi produzido com o principal intuito de fazer cálculos balísticos. É quase impossível imaginar as nossas vidas hoje em dia sem o uso dos computadores, pois eles estão instalados em todos os lugares que frequentamos, como nos ambientes domésticos, nas escolas, nas empresas, nos hospitais, nas indústrias e entre outros locais do cotidiano. Portanto, essa máquina está presente em praticamente todas as atividades essenciais para nós humanos. Primeiramente, é importante ressaltar que os avanços da área da ciência não teriam acontecido se não fosse pelos computadores. Por exemplo, descobertas científicas, principalmente da medicina, tiveram auxílio de computadores para a realização de pesquisas que futuramente levaram para a fabricação de remédios e invenção de tratamentos. Além disso, o monitoramento de pacientes hospitalares é feito com a ajuda de computadores e softwares que registram a pressão arterial, pulso e os níveis de oxigênio. Também, uma das principais importâncias e mudanças na sociedade que ocorreram através dos computadores foi em relação à comunicação. As redes sociais foram criadas em versão primeiramente somente para computadores e através dessas se tornou extremamente fácil de conectarmos com alguém do outro lado do planeta em questão de segundos, influenciando então no fenômeno da globalização. Ademais, o computador é uma máquina que permite o armazenamento de dados e arquivos, o que fez com que nós diminuíssemos o uso de papel, fotos impressas, entre outras coisas.
A área do entretenimento também seria prejudicada sem o uso de computadores. A saga Star Wars, por exemplo, não poderia ter sido feita levando em conta que as cenas de luta do primeiro filme, que é de 1977, dependiam de uma técnica chamada motion control, em que as câmeras são controladas por um computador. Grandes filmes que hoje conhecemos e admiramos provavelmente não existiriam. Outra área que sofreria mudanças seria a da educação, tanto no jeito que os professores dão as aulas, que hoje podem ter o uso de PowerPoints e vídeos, quanto no jeito que os alunos desfrutam dessas aulas com acesso à pesquisa nos computadores. Com a pandemia do coronavírus de 2020, o mundo inteiro parou e as nossas atividades, como aula, trabalho, compras, socializações, passaram a ser 100% online. Você já imaginou como seria possível viver essa pandemia sem a existência dos computadores? O computador, como temos visto, passou por diversas mudanças. Hoje em dia, ele é considerado uma das tecnologias mais avançadas que existem. Mas para apresentarmos nossa ideia de aperfeiçoamento, faremos uma breve comparação do primeiro computador com o mais recente. O ENIAC foi o primeiro computador eletrônico construído. Sua capacidade de cálculo era tão avançada que durante seus 10 anos de funcionamento, ele havia feito mais cálculos do que toda a humanidade durante a história. Ele era composto por nada menos do que 17.468 válvulas, além de 1.500 relés e um grande número de capacitores, resistores e outros componentes. No total, ele pesava 30 toneladas e era tão volumoso que ocupava um grande galpão. Já hoje em dia, o computador é digital e usado por uma grande quantidade de pessoas. O acesso ao computador virou algo fácil, pois é comum qualquer tipo de pessoa ter um na sua casa. Existe uma grande variação de computadores, os de grande porte, mainframes, médio porte, mini computadores e pequeno porte microcomputadores, sendo que o último é dividido em duas categorias, os de mesa, chamado desktop, e os portáteis, chamados de notebooks e handhelds. Após anos de avanços, mudanças e inovações, o computador chegou ao ponto que não conseguimos imaginar o quanto mais a tecnologia necessita mudar. Mas nosso grupo chegou a uma conclusão que o computador precisa avançar o seu sistema de segurança. Enquanto os computadores oferecem proteção para os seus usuários, é muito comum que não seja o suficiente, fazendo com que os clientes procurem sua segurança a uma empresa de VPN, que em inglês é Virtual Private Network. A quantidade de hackers que existem tentando acessar informações pessoais daqueles que, de alguma forma, utilizam um aparelho digital é um absurdo, mas as grandes empresas de tecnologia não investem o suficiente em sistemas de segurança. Sendo assim, agradecemos pela atenção de todos e esperamos que tenham aprendido sobre a jornada do computador.